expectativa. A gente está até monitorando aqui nas redes sociais a organização para uma manifestação marcada por representantes da esquerda, organizações de esquerda na Argentina convocaram para hoje uma marcha até a Praça de Maio, em Buenos Aires, né, no primeiro grande protesto contra o governo de Javier Milei. Ele tomou posse há mais ou menos 10 dias e tem aí uma primeira manifestação marcada para hoje. As pessoas estão se organizando, essa manifestação deve acontecer no período da tarde, horário aqui de Brasília, mas as pessoas já começam a se organizar e se movimentar para essa manifestação. Para tentar esvaziar essas manifestações, o que o governo argentino fez? Publicou um decreto que tenta impedir que as pessoas fechem as ruas, além de ameaçar corte de benefícios sociais, cortar os benefícios sociais de quem fizer piquetes nas ruas. Esse anúncio, inclusive do corte, foi feito pela ministra Sandra Petovello, que é a ministra do Capital Humano na Argentina, que é aquele ministério que acoplou tudo, né? Ele tirou vários ministérios e colocou tudo nesse daí, que é o capital humano. Vamos até ouvir o que disse a ministra sobre o corte dos benefícios sociais de quem for na manifestação. Para los próximos días, organizaciones piqueteras han convocado una marcha de protesta. Queremos puntualizar que si bien es un derecho manifestarse, también lo es respetar el derecho de las personas a circular libremente para dirigirse a su trabajo. Por ello informamos que todos aquellos que hayan promovido, instigado, organizado o participado de los cortes perderán todo tipo de diálogo con el Ministerio de Capital Humano. Nos preocupan especialmente las madres que concurren con sus hijos a las marchas. Es innecesario exponerlos al calor y a la violencia de las manifestaciones. Esta situación en la nueva Argentina tiene que terminar. Para ser bien claros, los únicos que no van a cobrar el plan son los que vayan a la marcha y corten la calle. Ya lo dijo el presidente, el que corta no cobra. E aí, Thales, como é que você vê esse anúncio da ministra do Capital Humano? Quem for na marcha perde os benefícios sociais. O problema sério, Fabiola, é que essas propostas de ultraliberais, elas são muito difíceis de serem implementadas porque elas não respeitam a questão social, não olham para a questão social. O próprio Milei disse no seu discurso de posse que os programas sociais só aumentam a pobreza. É essa a visão que ele tem. E aí, para implementar propostas que ignorem a questão social, elas só conseguem ser implementadas com ditadura. Foi como ocorreu no Chile. O ultraliberalismo só consegue ser implementado se você tiver um Estado que reprima os movimentos sociais que protestem por não estarem recebendo nada. Quer dizer, ontem a gente mostrou aqui, na Argentina, pessoas propondo, comentaristas propondo que diminua a quantidade de comida. Então, contra isso, é claro que vai haver protestos. Aí, como é que você faz? Você sai, como disse o Milei, a ministra, a Patrícia Bullrich, disse, olha, vamos empregar força proporcional à força dos manifestantes. Vamos reagir aos manifestantes de maneira dura. É isso que estão programando. Estão programando baixar o pau. O grande risco é de você ter um embate grande entre as forças de repressão e a população e acabar você fechando o regime. Para não fechar o regime, você vai ter que tirar o Milei. Creio que é o que vai ocorrer. O Milei está com os dias dele contados, porque ele vai tentar fechar o regime e a população não vai deixar. A população está disposta, já tirou outro presidente. O De la Rúa saiu de helicóptero da Casa Rosada.
de helicóptero, com a manifestação da população em volta da Casa Rosada e ele tentando colocar a polícia para reprimir. Esse tipo de coisa só se tiver ditadura. Eu acho que os militares argentinos não estão dispostos a voltar à aventura que eles tiveram há algum tempo atrás. Ô, Josias, esse discurso dessa ministra, né? Eles proibirem as pessoas de irem. É que não é questão de proibir, mas você fazer uma ameaça como essa. Como que a gente pode classificar isso? Isso é uma providência inconstitucional, né, Fabiola? E já tem um debate na Argentina sobre a forma como o governo Milei lida com os movimentos sociais. E vai haver questionamento na Suprema Corte da Argentina, porque não há lei que sustente a tentativa de silenciar manifestantes por meio de uma asfixia financeira, com corte de benefícios sociais. Isso não pode nascer da cabeça de um governante, é preciso que exista um amparo legal para que isso seja feito, né? Mas o que nós estamos assistindo, Fábio, para que as pessoas entendam claramente o que se passa na Argentina, é preciso dizer que nós estamos assistindo, nesse momento, uma guerra entre desconexos e incoerentes. São desconexos os militantes de esquerda que silenciaram para a ruína peronista e agora, com um mês de governo Milei, vão para as ruas. Estava previsível que isso iria acontecer, mas a gente não pode deixar de apontar a desconexão. Eles silenciaram para a ruína, que levou, aliás, a ultradireita ao poder, e agora, com menos de um mês, sem dar ao menos chance para que o governo diga a que veio, já vão para a rua protestar. E são incoerentes o Javier Milei e os seus ministros, porque o Milei prevaleceu na campanha eleitoral dizendo que o sacrifício seria imposto às castas da Argentina, castas políticas, castas econômicas, sobretudo as castas políticas. Então, ele se vendeu com essa fantasia, ele se elegeu vendendo essa fantasia. E agora, os primeiros atos dele no governo vão numa direção completamente oposta, que era previsível também, mas a gente não pode deixar de dizer que o governo está fazendo o Milei está praticando um estelionato eleitoral. Ele vai anunciar hoje um pacotaço ali, vai à televisão pela primeira vez, mas o que já foi anunciado, uma mega desvalorização do peso, provocou aumentos de preços, há um prenúncio de que os cortes de subsídios vão encarecer a energia elétrica, os transportes, haverá uma diminuição dos salários de servidores, das aposentadorias, os próprios benefícios sociais, que essa ministra ameaça cortar, eles já estão murchando por conta das primeiras providências adotadas pelo governo. Então, não tinha nada a ver com aquilo que ele dizia na campanha. Ele foi insincero na campanha. E quem comprou a ilusão, agora vai ter que engolir esse governo. E ele reage, numa democracia, um presidente que herda uma situação ruinosa deveria lidar com essa crise, gerenciar a crise na base do diálogo, até porque ele é minoritário no Congresso. Então, ele precisa da oposição para aprovar as providências que ele vai anunciar, as que já anunciou, as que estão por vir, e não é reagindo dessa maneira, mano militare, na base da repressão, na base da força, que ele vai conseguir atravessar essa crise oceânica, Fabiola, de forma adequada. Então, antes da eleição do Milei, entre o primeiro e o segundo turno, estava ali uma perspectiva de que ele se elegeria, e as pessoas se perguntavam o que faria o Milei na presidência, na Casa Rosada. Agora, as pessoas começam a se perguntar se o Milei vai terminar o mandato, porque esse receituário de estelionato eleitoral com repressão na base da força ditatorial não é um receituário que termine bem. Então, essa receita leva ao desastre, Fabiola. Mas o que nós estamos assistindo, como disse, é uma guerra de desconexos contra incoerentes.